Oi, pessoal. Temos aqui mais uma questão envolvendo o assunto de dinâmica, a parte de segunda lei de Newton. E eu quero nesse exercício, como foi feito nos outros dois vídeos desse assunto, seguir o mesmo passo a passo. Colocar as forças que os bloquinhos estão sofrendo, depois analisar a equação da força resultante de cada bloco, e com isso a gente vai conseguir definir o que o exercício está pedindo, que é a aceleração e a força de tração no fio que conecta os dois bloquinhos. Então, primeiro passo seria colocar as forças. Ambos os blocos estão sob influência da gravidade, então com certeza a gravidade aqui, que seria na vertical e para baixo, está atuando em cada um desses bloquinhos, fazendo neles uma força peso ou uma força gravitacional aqui na vertical e para baixo. Então eu tenho a força peso nos dois blocos. E como os dois blocos estão conectados em um fio, o fio ele tenta atrapalhar a queda desses blocos, né? Porque se só tivesse a força peso atuando neles, eles iriam cair imediatamente. Então a força que o fio vai fazer em cada bloco seria uma força no sentido de tentar evitar que esses bloquinhos caiam. Então eu tenho uma força de tração aqui no bloco A, que vai ser a mesma força de tração no bloco B, porque é o mesmo fio que está conectando os dois bloquinhos. Sempre que eu tenho o mesmo fio conectando os blocos, a força de tração é a mesma, eu dou o mesmo nome para a força de tração. Esses blocos não estão em contato com nenhuma superfície, então não vai haver uma força normal ou uma força de atrito. Então essas são as únicas forças que estão presentes nesse problema, em cada bloco. Agora, qual que é o próximo passo, né? É a gente identificar o sentido da aceleração de cada um dos corpos, e sabendo o sentido da aceleração de cada um dos corpos, a gente vai conseguir escrever a equação da força resultante em cada um deles. Então, como que eu vou pensar no sentido da aceleração? Nós vamos ter que prestar atenção aqui no valor das massas de cada bloco. Então, a gente está vendo que a massa do bloco A, ela é maior do que a massa do bloco B. A massa de A, ela com certeza é maior do que o B. Na verdade, isso daqui é a questão que está afirmando, né? Então, a massa do A é maior do que a massa do bloco B. Então eu vou imaginar o seguinte: se eu estiver segurando os dois blocos a partir do repouso e solto os dois blocos estão parados, eu estou segurando esses dois blocos, e aí eu vou soltar os dois bloquinhos. Como o bloco A ele possui uma maior massa, ele que vai ditar para a gente o sentido do movimento, ele que vai ter uma tendência maior de descer. Na verdade, ele vai puxar o bloco B para cima e ele vai acabar descendo. O bloco A tem uma tendência de cair e o bloco B uma tendência em subir. Então, a gente olhando para as massas, pensando no valor das massas, o corpo que tem maior massa é sempre o corpo que vai começar a descer a partir do repouso. Se eu solto esses dois corpos a partir do repouso, o que tem a maior massa, com certeza seria ele que vai começar a cair. E como ele está preso ao bloco B através do fio, se ele começa a cair, se a tendência dele é ir para baixo, o bloco B tem uma tendência em subir. Ele teria essa tendência em subir. Isso, é claro, a gente está imaginando o que estaria acontecendo se os dois blocos fossem soltos a partir do repouso. Se eu solto os dois bloquinhos a partir do repouso, sempre o que tem a maior massa tem uma tendência a ir para baixo e o que tem a menor massa tem a tendência de ir para cima. Então, eu sabendo essa tendência, eu identifico o sentido da aceleração de cada bloco. E sabendo o sentido da aceleração de cada bloco, a gente também define a orientação da força resultante.
Lembrando que a força resultante e a aceleração sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a força resultante no bloco A seria para baixo e a força resultante no bloco B seria para cima. Então, a gente conseguiu agora definir a orientação da força resultante e, com isso, fica mais fácil da gente pensar na equação que vai representar a força resultante de cada bloquinho. Então vamos pensar primeiro no bloco A, o que está acontecendo. Vamos pensar na equação da força resultante no bloquinho A. A força resultante no bloco A, se a gente só pensar nos vetores, olhando para os vetores, nós temos vetores em sentidos opostos. E quando eu tenho vetores em sentidos opostos, a força resultante, o vetor resultante, nesse caso, é encontrado por uma subtração. E a subtração, para a gente não se preocupar com os sinais, a gente faz sempre o valor maior menos o valor menor. E quem seria o valor maior e quem seria o valor menor nessa... Pensando no bloco A, né? Essa seria a dúvida. Quem que tem o valor maior do que... Qual força tem o valor maior do que a outra, né? Então, eu preciso analisar o sentido da resultante. Como a resultante do bloco A é para baixo, a força que está para baixo, que é o peso do bloco A, com certeza é maior do que a tração. Sempre a força que está no sentido da força resultante, ela vai ter uma maior intensidade do que a que está no sentido contrário. Então, na hora da gente fazer a subtração para definir o valor da força resultante, a gente faz a maior menos a menor. Então, seria a força peso do bloquinho A menos a tração. E aí, aplicando a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante é o produto da massa do corpo vezes a sua aceleração. A força peso é a massa do corpo vezes a gravidade do planeta onde ele se encontra, menos aqui a força de tração, que nós não temos, né? Na verdade, a tração é uma das perguntas dessa questão. A massa do bloco A seria 4 kg e do bloco B 1 kg. Então, a massa do bloco A, 4. Vai ficar 4A é igual ao 4 vezes A, 4 vezes 10. A gravidade no planeta Terra está sendo considerada 10 aqui nesse exercício. Então, 4A é igual a 40 menos T. 40 menos T. Então, aqui nós temos duas incógnitas. Não adianta a gente seguir em frente com essa equação. Vamos deixar ela desse jeito, inicialmente, e vamos partir para a análise do bloco B. Vamos pensar no que está acontecendo aqui com o bloquinho B. Então, o bloco B também está sofrendo a ação de duas forças. Ele também está sofrendo a ação de duas forças. E a força resultante, que está atuando no bloco B, também seria encontrada pela subtração de dois vetores, porque são vetores em sentidos opostos. Mas só que nesse caso, né, como a força resultante no bloco B é para cima, então a força, quando a gente vai fazer a subtração, igual fizemos no bloco A, a gente tem que pensar quem é maior do que quem. Então, aqui no bloco B, a força de tração, ela necessariamente vai ser maior do que a força peso do bloco B. Por que isso? Porque ela está no mesmo sentido que sua força resultante. Mesmo sentido que sua força resultante. Então, a tração, ela é maior do que o peso do bloco B. O peso é menor. Então, na hora de definir a resultante, o valor da resultante, eu vou fazer a força maior menos a força menor. Tração menos o peso do B. E agora eu vou substituir as informações igual fizemos no bloco A. Força resultante em B é a massa de B vezes a aceleração. A tração eu não sei, ainda não conseguimos identificar. Peso do B, massa vezes a gravidade.
A massa do bloco B é 1 kg, vezes a aceleração. A tração a gente não conhece e aqui vai ficar 1 vezes 10. Então, 1 vezes A vai dar o próprio A. Tração eu não tenho valor. E 1 vezes 10 vai dar 10. Então, a gente chega aqui numa segunda equação devido à análise do que está acontecendo com o bloquinho B. Então, temos essas duas equações. A gente está seguindo o mesmo passo a passo que foi feito nos outros vídeos. Identificamos as forças, pensamos no sentido da aceleração e, consequentemente, conseguimos escrever aqui uma equação a partir da força resultante, aplicando a segunda lei de Newton. Agora que a gente tem as duas equações, nós podemos escrever uma em cima da outra, como se fosse um sistema. Então, eu tenho aqui 4A é igual a 40 menos T. E A é igual a T menos 10. Então, ao escrever esse sistema, agora eu posso somar as duas equações. Vai ficar 5A é igual. Eu tenho um T negativo e um T positivo que eu posso cancelar aqui nessa soma. E eu vou somar 40 mais menos 10. Né? Eu estou fazendo a soma de 40 com menos 10, que vai dar 30. Então, eu tenho o valor 30 aqui do lado direito. As trações se cancelaram por causa do sinal oposto. E aqui o 40 foi subtraído, do valor 40 foi subtraído 10. Então, temos aqui, o 5 está multiplicando, então ele passa dividindo, né? Ele passa embaixo aqui. A gente consegue definir, então, o valor da aceleração do corpo, dos dois bloquinhos, que é de 6 metros por segundo. Já conseguimos responder uma parte da pergunta, né? Ele queria saber a aceleração dos blocos. O valor 6 é o mesmo para os dois bloquinhos. A diferença é que um está descendo e o outro está subindo. Mas só que necessariamente é 6 metros por segundo ao quadrado para os dois. Agora, para definir o valor da tração, a gente vai escolher qualquer uma dessas equações. Aqui a gente acha mais fácil. E a gente vai substituir o valor do A para definir o valor da tração. Eu vou escolher essa expressão aqui, que a aceleração está isolada, e eu vou substituir o valor. 6 é igual a T menos 10. Esse 10 negativo passa para o outro lado somando com o 6. A gente vai definir aqui o valor da tração. Então, a tração nos dois blocos, né, a mesma tração nos dois bloquinhos, vale 16 newtons. Então, pessoal, seguindo o mesmo passo a passo dos outros dois vídeos que eu coloquei aqui no canal sobre esse assunto, sobre essa parte de dinâmica envolvendo bloquinhos, vou até deixar o link dos dois outros exercícios na descrição, a gente conseguiu resolver mais uma questão clássica da física. Esse sistema aqui ele também é chamado de máquina de Atwood. A gente tem dois blocos conectados por um fio em uma polia fixa, em uma polia que não tem uma mobilidade aqui de sobe e desce. Essa polia ela não vai se movimentar aqui na vertical. Então, uma observação final a respeito desse tipo de problema é que sempre os bloquinhos que tiverem, quando a gente tiver uma situação em que as massas são diferentes, os blocos vão ter acelerações em sentidos diferentes. Se uma estiver para baixo, a outra vai estar para cima. Mas isso vai ser válido sempre que as massas forem diferentes. Não teria como eles terem massas diferentes e os dois, ao mesmo tempo, terem acelerações para baixo ou para cima. O que iria acontecer de diferente, o que pode acontecer de diferente nesse tipo de questão, é quando o enunciado informa que as massas dos blocos são iguais. E aí, se as massas são iguais, quando você abandona esse sistema a partir do repouso, esse sistema não vai se movimentar. Ele vai permanecer em repouso, não vai ter nenhuma massa
com uma maior intensidade, querendo fazer com que o sistema se movimente no seu sentido, né? Aqui no caso, o bloco A, por ter uma maior massa, ele que vai orientar o sentido do movimento. Ele vai querer descer e necessariamente ele acaba puxando o bloco B para cima. Então, se os blocos tiverem a mesma massa, o sistema vai ficar parado, e se você estiver soltando ele do repouso, o sistema vai ficar parado na posição que você está abandonando ele. Ainda mais que a gente despreza a massa do fio, independente da posição que você abandona os bloquinhos, se eles tiverem a mesma massa, o sistema vai permanecer na mesma posição que você está abandonando eles. Tá? Então não importa que o bloco B está mais para cima do que o bloco A, ou eles poderiam estar nivelados, ou o bloco A mais em cima do que o B, se eles tiverem a mesma massa, o sistema não vai adquirir nenhuma aceleração. E aí, consequentemente, a resultante vai ser zero em cada bloco, e se a resultante é zero, a tração vai ser igual ao peso em cada bloco.